Feche os olhos por um segundo. Imagine que você acorda hoje, em 2026, com o maior orçamento de construção já aprovado na história humana. Tem os melhores engenheiros do planeta ao seu lado. Tem computadores que calculam tensões estruturais em milissegundos. Tem guindastes capazes de erguer 5.000 toneladas. Tem laser, GPS, concreto de alta performance, aço inoxidável, robôs de precisão milimétrica. Tem absolutamente tudo que a tecnologia moderna pode oferecer. E sua missão é uma só: construir exatamente o que você está vendo agora nessa imagem. Reproduzir com perfeição idêntica à Grande Pirâmide de Gizé. Você tem dinheiro ilimitado. Você tem tempo. Você tem tecnologia. E no final, você vai falhar. Não um pouco. Não em detalhes menores. Você vai falhar de uma forma que vai te fazer questionar tudo o que acreditava saber sobre a história da civilização humana. Isso não é provocação. Não é teoria conspiratória. É o que aconteceu com os melhores engenheiros do mundo quando tentaram fazer exatamente isso. E o resultado os silenciou de uma forma que raramente vemos na ciência moderna. Fica até o final desse vídeo, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos não está em nenhum livro didático, não foi noticiado em nenhum canal de televisão e vai mudar permanentemente a forma como você olha para o chão que pisa, para as cidades que habita e para a história que acredita conhecer. Se você ainda não se inscreveu no canal Engenharia Proibida, faça isso agora, ative o sino, curta o vídeo, porque esse é o tipo de conteúdo que o algoritmo tenta esconder e que só chega a quem realmente quer saber a verdade por trás das maiores obras da história humana. A Grande Pirâmide de Gizé foi concluída aproximadamente em 2560 a.C. Isso significa que ela existe há 4.580 anos. Ela tem 138 metros de altura, equivalente a um prédio de 45 andares. Sua base cobre 53.000 metros quadrados. Foi construída com 2,3 milhões de blocos de pedra, pesando entre 2,5 e 80 toneladas cada um. E está alinhada com os pontos cardeais com um erro de apenas 0,05 graus. Uma precisão que o Observatório de Paris, construído no século XVII, com todos os instrumentos astronômicos disponíveis na época, não conseguiu superar por mais que 0,02 graus. Mas nenhum desses números é o que realmente perturba os engenheiros. O que os perturba é algo muito mais simples e muito mais impossível. A folga entre os blocos de granito da Câmara do Rei, no interior da pirâmide, é menor que a espessura de uma folha de papel. Em alguns pontos, é impossível enfiar a lâmina de uma faca entre duas pedras, que pesam dezenas de toneladas e foram posicionadas ali há 4.500 anos. A variação de planura das superfícies de granito interno é de 0,2 milímetros por cada 2 metros de extensão. O padrão internacional de qualidade premium para a construção moderna aceita variações de até 4 milímetros no mesmo intervalo, 20 vezes pior, com toda a tecnologia do século XXI, do que o que foi feito com ferramentas de cobre e madeira há 4 milênios e meio. Em 1977, engenheiros japoneses tentaram construir uma pirâmide com 1/10 do tamanho original, usando técnicas que poderiam ter sido disponíveis na antiguidade. Abandonaram o projeto. Acabaram usando guindastes modernos, e a pirâmide ficou torta. Em 1999, a Obayashi Corporation, uma das maiores construtoras do planeta, responsável por megaestruturas no Japão e nos Estados Unidos, recebeu financiamento para estudar a viabilidade de replicar a Grande Pirâmide com tecnologia contemporânea. O relatório foi classificado como interno. O que vazou foi uma única frase que ninguém na empresa quis assinar publicamente. O custo seria proibitivo e o resultado,
inferior ao original, construído com ferramentas de cobre, por pessoas que, segundo a história oficial, não sabiam o que era uma roda de transporte. Em 2019, a China lançou o projeto da cidade de Xiangan, a nova capital administrativa, construída do zero, com orçamento de 580 bilhões de dólares. Dentro do projeto, havia uma estrutura central especificada para durar 1000 anos, com tolerâncias de precisão descritas nos documentos técnicos como equivalentes às das pirâmides egípcias. Durante a construção, essa especificação foi silenciosamente removida dos planos. O prazo de durabilidade foi reduzido de 1000 anos para 500. As tolerâncias foram substituídas pelo padrão convencional de alta qualidade. Ninguém anunciou isso. Aconteceu, enterrado em revisões técnicas que ninguém leu, porque os engenheiros perceberam que não conseguiam atingir o que os egípcios haviam feito. E não havia explicação racional para isso que pudesse ser dita em público. Mas o mistério não para na precisão. O que a maioria dos documentários sobre as pirâmides nunca mostra é o que os próprios arqueólogos debatem em silêncio, longe das câmeras e das conferências públicas. As marcas de corte nos blocos de granito da pirâmide não correspondem a nenhuma ferramenta encontrada no Egito Antigo. As estrias, as linhas deixadas pelo instrumento de corte, são longas, contínuas e perfeitamente uniformes. Ferramentas de cobre deixam marcas curtas e irregulares. Ferramentas de pedra deixam marcas ainda mais grosseiras e aleatórias. O que está gravado no granito da Câmara do Rei parece ter sido feito por algo que girava em alta velocidade, com pressão absolutamente uniforme, algo que pela cronologia oficial simplesmente não existia. Em 2013, o papiro de Merer foi descoberto no Mar Vermelho. É o único registro escrito contemporâneo da construção da pirâmide que sobreviveu. Ele descreve em detalhe o transporte de blocos de calcário leve da fachada exterior. Não menciona uma única palavra sobre como os blocos de granito de 80 toneladas da câmara interna foram cortados, transportados e posicionados com aquela precisão. O silêncio do papiro sobre exatamente a parte mais impossível da construção é, para alguns pesquisadores, tão revelador quanto qualquer coisa que ele descreve. Em 2017, o projeto Scan Pirâmides usou muons, partículas subatômicas, que atravessam a matéria como raios-x atravessam tecido, para mapear o interior da pirâmide sem abrir uma única pedra. Encontraram uma câmara oculta acima da grande galeria, com pelo menos 30 metros de comprimento, que não estava em nenhum mapa, em nenhum documento histórico e em nenhuma hipótese arqueológica. O governo egípcio não autorizou investigações adicionais. A câmara permanece fechada. Nenhuma explicação oficial foi oferecida para sua existência. Em 2022, pesquisadores chineses publicaram um artigo em uma revista de engenharia estrutural, que passou completamente despercebido fora dos círculos acadêmicos. Eles haviam desenvolvido um modelo matemático tentando explicar como os blocos de granito foram posicionados com aquela precisão impossível. E a conclusão que chegaram não era sobre o processo de colocação, era sobre o processo de fabricação. Os blocos não foram posicionados com precisão, eles foram fabricados com precisão, com uma tecnologia de corte e acabamento de pedra que produzia superfícies tão exatas que, quando posicionadas, se uniam por adesão molecular, da mesma forma que duas superfícies perfeitamente planas se colam naturalmente quando pressionadas uma contra a outra sem nenhum adesivo. Se esse modelo estiver correto, os egípcios não eram bons engenheiros. Eles dominavam uma tecnologia de processamento de pedra que nós ainda não dominamos hoje.
Uma tecnologia que foi, em algum momento entre 2500 a.C. e o presente, completamente e misteriosamente perdida, não degradada, não simplificada, perdida, como se alguém tivesse decidido que o mundo não deveria mais tê-la. A Grande Pirâmide tem 4.580 anos. Ainda está de pé, com as mesmas tolerâncias de quando foi construída, com as mesmas superfícies que derrotam os instrumentos de medição modernos, com a mesma câmara oculta que ninguém pode visitar, com as mesmas marcas de corte que nenhuma ferramenta conhecida explica, e com o mesmo silêncio sobre como exatamente tudo aquilo foi feito que persiste há 4 milênios e meio. Atravessou impérios, guerras, revoluções científicas e a era da inteligência artificial sem ceder uma única resposta definitiva. Eles construíram isso há 4.500 anos. E nós, com 580 bilhões de dólares, com supercomputadores, com guindastes de 5.000 toneladas e com a tecnologia mais avançada que a humanidade já produziu, não conseguimos. A questão não é como eles construíram. A questão que vai ficar na sua cabeça depois que você fechar esse vídeo é outra. Se havia um conhecimento técnico tão avançado que produziu isso, e esse conhecimento foi completamente perdido, o que mais foi perdido junto com ele? E mais perturbador ainda, foi mesmo perdido por acidente? Ou alguém decidiu que era melhor que o mundo não soubesse? Se esse vídeo te perturbou da forma certa, vai até o canal agora e assiste a série completa. O episódio sobre a barragem das Três Gargantas que mudou a rotação da Terra. Do túnel soviético mais profundo do mundo que foi tampado sem explicação. E a série China versus Estados Unidos. 3 episódios que vão te dar o mapa completo da maior disputa de poder do século. Cada vídeo é uma peça. E quando você juntar todas, o quebra-cabeça que aparece é muito mais perturbador do que qualquer peça separada. Inscreva-se, ative o sino e prepare-se para ver o mundo com outros olhos, porque uma vez que você começa a fazer as perguntas certas, não tem mais como parar.